A paz do Senhor a todos aqueles que estão nos assistindo. Nós estamos de volta com mais um programa de Libras, Sinais de Vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cultos especiais. Como nós passamos por um momento tão importante, tão marcante nas nossas vidas, que foi o evento Trombetas e Festas, hoje nós vamos falar um pouquinho, não só sobre esse evento, mas como se trata de cultos especiais, vamos tirar algumas dúvidas que os irmãos têm nos mandado. No nosso Instagram, a gente abriu algumas perguntas, uma caixinha de perguntas para que os irmãos pudessem fazer ali perguntas sobre o tema. E no decorrer da nossa conversa, nós vamos conversar e explicar melhor como funciona um culto de casamento, um batismo, um culto de ceia. Mas aí, aos pouquinhos, a gente vai tratando sobre isso, não vai ser tudo nesse programa, mas aos poucos a gente vai esclarecendo melhor sobre esse assunto que é tão importante, porque como é importante para nós esse momento, para aqueles também que estão assistindo, que são os nossos irmãos surdos e surdos cegos, também é importante que seja passado toda a mensagem com clareza e que eles recebam a mesma bênção que a gente tem recebido. Mas antes de tudo, já vou pedir aqui, você que está nos assistindo pelo YouTube, curte, comenta, compartilha, não deixe de compartilhar esse programa, para que o sistema do YouTube ele possa entender a relevância que é e poder assim também indicar para outras pessoas. Vamos começar agora apresentando aqueles que estão conosco aqui na mesa, que são os nossos convidados. Pastor João, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Priscila, a paz do Senhor, as irmãs que estão aqui conosco e todos aqueles que estão assistindo esse programa que cada vez que passa é uma bênção para nós. Glória a Deus. Paz do Senhor, Amabile. A paz do Senhor, Pri, a paz do Senhor, Nath, a paz do Senhor, Pastor. E a paz do Senhor aos irmãos que estão nos assistindo hoje. A paz do Senhor, Natália. Paz do Senhor, Pri, Amabile, Pastor e os irmãos de casa que estão nos assistindo. Então, como a gente tinha falado, nós temos algumas perguntas, a qual foi aberta para os irmãos fazerem. E antes de tudo, eu quero relatar aqui uma experiência que uma irmã ela nos contou até no Instagram, falando de um dos programas a qual foi ensinado a contar histórias sobre Adão e Eva em Libras, utilizando classificador e tudo mais. E ela relatou assim, eu vou ler a experiência, é coisa bem rápida, para os irmãos verem que como é importante a gente fazer essa tradução de modo a qual fique claro, visual, para os surdos entenderem, e na simplicidade dela, ela conseguiu compreender e passar isso para um surdo que ela conhece, que trabalha com ela, E ela falou assim, a paz do Senhor, minha irmã, queria contar uma experiência que tive com o programa. Um dia eu estava no meu local de trabalho e pensando em qual história que eu iria interpretar em Libras, E pensei em Adão e Eva, vou fazer a história de Adão e Eva, de Gênesis. Porém, eu não sabia como fazer, fiz do meu jeito. Ao chegar em casa, fui assistir o programa à noite e vi que estava sendo ensinado era a história de Adão e Eva. Que bênção. E aí eu pude praticar juntamente com a irmã que estava ali ensinando, e quando eu cheguei no meu local de trabalho, eu passei a história para o surdo que trabalha comigo, E ele ficou muito feliz e encantado, e ele começou a perguntar sobre a palavra e também a explicar aquilo que ele sabia, aquilo que ele conhecia da história. E a gente fica super feliz de ver que os irmãos estão aprendendo, se desenvolvendo cada vez mais, Verdade. E como é importante que vocês passem para nós as experiências que têm tido. Pode manda pelo e-mail, manda pelo Instagram, os irmãos podem ficar à vontade. É uma alegria para a gente saber que nós temos participado desses momentos junto com os irmãos também, Glória a Deus. E agora, voltando ao nosso assunto, sobre os cultos especiais, E aí, a gente vai começar a falar sobre o culto de casamento, porque uma das perguntas foi, Pri, irmãos, e o culto de casamento? A noiva pode interpretar o culto de casamento? E aí, Amável, pode interpretar? Então, usualmente não, Assim, eu nunca vi e eu acho assim que é um momento dos noivos ali, Então, sempre nós interpretamos, há outros irmãos, há uma equipe ali, A Nath, A gente foi, A equipe estava lá no meu casamento, então os surdos estavam lá. Então, assim, são as equipes, O grupo de louvor, ninguém faz solo, No casamento, a noiva não entra fazendo solo. Então, a Libras é igual. A gente não interpreta o próprio casamento. A gente assiste, Ali Priscila, o que a gente precisa entender nessa situação, quando você olha na Bíblia, o dia que o rei ia ser ungido, tudo estava voltado para ele. Deus estava falando com o rei.
estava dando uma mensagem, um conselho de como ele ia reinar, né? Quando você ia apresentar uma criança no templo, né, que era a ordem da lei de Moisés, as profecias eram sobre aquela criança para os pais da criança. Então, quando você tem um casamento, o noivo e a noiva, eles estão prontos para receber um conselho de Deus. Primeiro, eles têm que estar preocupados de louvar ao Senhor pela bênção que Deus deu deles passarem por um período de se conhecerem, de namorarem, de noivarem e de chegar nesse ápice do relacionamento de dois jovens, que é o dia do seu casamento. Então, a gente fala, né, que não é que haja uma proibição da noiva interpretar, mas ela está ali para louvar a Deus, para glorificar o Senhor pela bênção que ela está recebendo e o noivo também. A pregação, a mensagem, obviamente, vai acabar sendo um conselho para os noivos, né? Um conselho que o pastor busca do Senhor e o Espírito Santo dá a ele, para que aqueles noivos entendam. A hora da oração, eu costumo muito dizer assim, né? Quando converso com noivos, eu falo assim, olha, vocês podem tirar fotos à vontade, o fotógrafo vai chamar, você dá uma olhadinha, dá um sorrisinho, mas na hora da oração, esqueçam o fotógrafo. Abaixe a cabeça de vocês e orem. Orem pela convivência mútua que vocês ainda não têm. Orem pela casa que vocês vão alugar para vocês morarem bem. Orem pelos filhos que vocês vão ter daqui a não sei quantos anos. Orem pelo emprego de vocês. Então o culto está muito voltado para a questão do noivo e da noiva receberem de Deus a sua bênção para aquele momento especial. Então, por isso que a gente vai e libera o noivo e a noiva, mesmo sendo intérpretes. Não, hoje vocês vão receber a bênção e outros estarão sendo bênção para os surdos que estiverem no casamento. Verdade. Outro exemplo também, o pastor, por exemplo, ele acabou de se formar, né? Fez uma graduação, ele não vai fazer o próprio culto de formatura dele. Exatamente. Né? Ele está ali para receber a bênção, né? Então, é outro pastor que vai fazer o culto dele ali, de glorificação. Então, a mesma coisa são os noivos, eles vão estar ali para receber a bênção, mesmo eles sendo intérpretes, né? Vai ter uma outra equipe ali de intérpretes para poder interpretar para os surdos, eles vão estar recebendo a bênção, como o pastor falou, né? Exatamente. E aí a gente tem aquele agravante quando os noivos são surdos. E aí, como é que a gente faz? São duas equipes. Vai ter, né, um intérprete do lado do pastor, vai ter um intérprete ali do lado do pastor para poder interpretar para os noivos que são surdos, e uma outra equipe ali para poder interpretar para os surdos, para os convidados. Então vão ser assim, duas equipes que vão estar atuando. Uma do lado do pastor, para os noivos, e a outra ali para os surdos, né? Para os convidados. Esse posicionamento vem justamente porque os noivos vão estar mais adiante do que a igreja, eles vão estar na frente do púlpito, né? E eles não vão poder ficar virados de lado para poder ver o intérprete que está aqui junto com os convidados. Então coloca-se um intérprete ao lado do pastor, ali do lado do púlpito, para que os noivos possam acompanhar tudo que está sendo feito pelo governo do pastor, usado pelo Espírito Santo. Eles vão receber a mesma bênção que os convidados que forem surdos estão recebendo também. Glória a Deus, que bênção. E a disposição dos intérpretes, assim, quando há o convidado surdo, e aí a gente sabe que normalmente a igreja, ela tá com o familiar, que você tá na frente, né? Sim. Aí tem um grupo de louvor, às vezes fica um pouco maior, tem um monte de instrumento, tem mais, né? A igreja fica um pouco mais cheia. E aonde que a gente posiciona o surdo? Aonde que a gente posiciona, assim, que dê para eles visualizar melhor? Geralmente, nós ficamos ao lado, né? Onde os obreiros ficam, né? Os pastores ficam. É sempre, Amabile? Não, porque às vezes a igreja é grande, né? A estrutura é grande. Então, assim, não tem como eu falar, olha, é sempre ali. Não, porque às vezes os instrumentistas estão de um lado, aí em outra igreja estão de outro, a família assim. Então, assim, geralmente é sempre à frente, justamente para o surdo ele ter o visual dele mesmo, do púlpito, né, dos instrumentos. Então, assim, geralmente é ali do lado. Mas vai ser o ministério que vai orientar. Se o pastor falar assim, eu quero que o intérprete fique no final da igreja. Amém, pastor, estaremos lá. Então, é sempre obedecendo o ministério. Sempre. A minha filha, no caso do casamento da minha filha, teve uma surda presente, que foi a Lise. Ela era da nossa igreja no Rio de Janeiro e a Ana Clara se mudou para cá, para Vila Velha conosco, e ela veio para o casamento, porque ela era amiga da minha filha há muito tempo. E ela chegou, ela sentou no terceiro banco e bem na ponta,
Ela não sentou no meio do corredor, ela sentou bem na ponta, e a igreja era uma igreja larga que tinha passagem do lado dos bancos, no meio e do outro lado também. Ela se senta bem na ponta, no terceiro banco, e a intérprete ficou em pé ali na frente dela. Às vezes, se você vê o filme do casamento, né, você vai ver que as pessoas estão todas olhando para o púlpito, mas a surda está olhando um pouquinho para o lado esquerdo. Sim. Porque a intérprete estava em pé ali, na direção dela, do terceiro banco, ao lado dela, fazendo toda a interpretação, e ela participou totalmente do culto sem nenhum problema. Então é questão de adaptar, ver a estrutura da igreja, Isso aí, né? a estrutura da igreja, Ver, exatamente. conversa com o ministério, até mesmo com o surdo, ó, que dá para enxergar, dá para você ver bem, aquele que for convidado, né? E aí decidir o melhor local que dê para atuar ali, Sim. e ele consiga também receber a mesma bênção que a gente está recebendo. Isso, eu penso até que assim, se o pastor tiver com uma dúvida, qual seria o melhor lugar, entre em contato com a Secretaria de Acessibilidade. Sim. Né? A gente vai pedir que ele mande uma foto da igreja para nós, para a gente ver a disposição dos bancos, e vamos dar uma sugestão. Olha, creio que um bom lugar para colocar, se houver surdos, familiares, creio que um bom lugar para você colocar é aqui, ó, no terceiro banco, no quarto banco, ou do lado de cá, junto com os obreiros. Nós podemos dar uma sugestão para o pastor, acostumado, né, que a gente tem visto vários casamentos assim, e aí eu acredito que, com certeza, o Espírito Santo vai preparar um lugar que seja muito bom para que aquele surdo participe tanto quanto todos os ouvintes daquele. Amém, glória a Deus. E voltando agora para as nossas perguntas que foram feitas na caixinha, tem 3 perguntas que elas são muito específicas, elas são bem semelhantes, eu vou ler muito rápido. Aí tá assim, gostaria de ser intérprete e gostaria de saber se vocês dão curso online. Aí a outra, por que não existe aula de Libras online na igreja? Né? E aí, vocês dão curso online na igreja? Os irmãos, né, eles têm essa sede, essa Glória a Deus. ansiedade de ter, porque querendo ou não, às vezes é mais distante, né? Não consegue ter ali o trabalho de Libras. Mas eu vou passar para o pastor João. E aí, pastor João? Bom, né, se nós estivéssemos aqui com Simone e com o pessoal do Rio de Janeiro, elas iam contar como é que foi no começo do trabalho, né? Que teve situações que elas saíram para Paraíba para começar uma oficina lá na Paraíba. E de lá ligaram do Maranhão, olha, precisamos de vocês aqui. E o pastor da época que estava com esse trabalho falou, então vamos pegar um ônibus, vamos para o Maranhão. E saía da Paraíba para o Maranhão começar lá. O começo foi dessa forma, né? Mas hoje nós estamos mais estabelecidos. Igual o templo de Deus. O primeiro templo de Deus era um tabernáculo que você levava para cá e para lá, né? Depois o Senhor foi estabelecer um templo em Jerusalém e aí todos iam àquele lugar. Como é que nós estamos fazendo para resolver esse problema? A primeira pergunta é se existe oficina online, né? Existe e não existe. Vamos explicar isso. Nós não podemos, ainda não conseguimos encontrar uma fórmula de oficina que você possa assistir na sua casa, como você assiste ao culto, como as crianças assistem à escola bíblica quando não podem ir à igreja. Por quê? Porque a oficina ela é extremamente dinâmica. A oficina de ensino de Libras e formação de intérpretes para a igreja, ela é extremamente dinâmica. Há trabalhos que são feitos dentro da oficina. Um dos exemplos, né? A gente divide a turma toda em em grupos de 3 pessoas e diz, você, Natália, vai ser o pastor, você, Priscila, vai ser intérprete e a Bárbara vai ser o surdo. Trabalhem assim. E aí, os vários grupos estão lá na oficina, no mesmo local, e você que é intérprete, pergunta para ela qual o seu nome e fala para o pastor, o nome é esse. O pastor pergunta para você, aonde que ela mora? E você faz a interpretação para ela e ela responde para você. É uma forma das pessoas irem se acostumando com essa dinâmica, porque é isso que o intérprete vai fazer quando o surdo chegar na igreja. Então, eu até brinco muito assim, não dá pra gente aprender Libras em casa tomando um suco de laranja e comendo um sanduíche de queijo. Ou deitado assim, né, no Deitadinho sofá. assim, né? Não. A, B. Verdade. Mas o que nós estamos fazendo agora, né? Nós estamos tendo oficinas aqui no Espírito Santo e espalhando para outros municípios do Espírito Santo da seguinte forma. Agora mesmo está tendo oficina de Serra, Sim. não é isso? E a oficina é dada presencialmente lá na igreja Morada de Laranjeiras e ao mesmo tempo em outros lugares pré-definidos com um pastor responsável, combinando com o pastor responsável daqui, e naquele outro lugar, numa igreja definida,
as pessoas se reúnem exatamente como em Morada de Laranjeiras. Na mesma hora que está começando a oficina aqui, ela está sendo mandada pela internet para aquela outra cidade, né? Exemplo, nós tivemos oficina aqui em Vila Velha com transmissão para Aracruz, Linhares, Piúma. Então, ao mesmo tempo que nós estávamos reunidos aqui em Vila Velha, dando aula, Valéria, Sâmila, e Helena e Késia, ao mesmo tempo, lá em Linhares, tinha um grupo repetindo todas as dinâmicas da aula, aprendendo tudo, online. Podia dizer, olha, a imagem está ruim, a gente consertava a imagem na mesma hora aqui e tirando dúvidas depois da aula, porque as meninas criaram um grupo de WhatsApp e as pessoas que estavam fazendo aula lá em Linhares entravam e perguntavam, de noite mesmo, qual foi mesmo o sinal de Abraão que vocês ensinaram hoje que eu esqueci? E aí as meninas pegam e respondem, então, no... E, pastor, vale a pena, assim, ressaltar para os irmãos também, porque como era, assim, a distância, né, como o pastor está explicando, tinham os monitores. Isso. Então, assim, isso é muito importante. Os irmãos também não ficavam, assim, né, jogados, vamos dizer assim. Então, tinha as irmãs dando aula, mas também tinha os monitores lá. Presenciais, o que é muito importante para o ensino da língua. Você ter ali monitor, ter o professor, ter um instrutor perto, né? Não, você não está só assistindo e tirando dúvida quem está de longe. Tem alguém perto ali, capacitado, para poder ajudar, para poder instruir, né? Vale ressaltar que é muito importante, né? Quem são esses monitores? São pessoas daquele local que já sabem Libras, mas não sabem dar aula de Libras. Isso. Não sabem conduzir uma oficina de Libras, mas já sabem um pouquinho de Libras. Então, os monitores estão em pé, no meio da turma, e elas estão ensinando daqui o sinal de A. E aí a pessoa está fazendo A assim, e o monitor vem, olha, o dedo aqui, isso aqui é S. O dedo de A é aqui do lado. É muito importante, né? Vai consertando muito presencialmente, né? E ao final da oficina, então, quando completa aqui, completou lá, no mesmo tempo. Nós fomos a esses lugares conhecer essas pessoas, fomos a Aracruz, né? Conversamos com as pessoas que se formaram lá, se eu não estiver enganado, acho que eram 6 pessoas ou 8 pessoas em Aracruz, né? Tiramos todas as dúvidas, fizemos um culto de glorificação ao Senhor, aonde oramos por essas pessoas e pusemos as mãos sobre essas pessoas. E o que aconteceu em Aracruz? No dia seguinte, já tinham pessoas da oficina que já estavam recebendo SUS nas suas igrejas. Que bênção. Isso foi num sábado à noite. Dormimos em Aracruz, nós com a equipe daqui de Vila Velha, e até pessoas de Cariacica foram também, Carmelita foi, Fran foi. No domingo de manhã, assistimos a EBD em Aracruz, partimos para Linhares. Chegamos à tarde em Linhares, conhecemos os intérpretes de Linhares, à noite fizemos um culto de glorificação ao Senhor, e pusemos as mãos, oramos por eles e voltamos para Vila Velha. E já está lá Linhares com se eu não me engano, acho que foram 18 intérpretes lá, Aracruz com seus 9, agora estaremos indo para Piúma para fazer a mesma coisa, fazer o culto de glorificação. E assim está sendo feito. Carmelita, com o pessoal de Cariacica, já está ligado com Montanha e com outros lugares, e até pessoal de Serra que está aqui, essas duas aqui, Priscila e Amabile. Estamos animadas. Estão com oficina à distância no Acre, no Maranhão, e no sul do Pará. É isso. Então, essa é a forma que nós encontramos para ensinar Libras em outros lugares. Amém. Né? E, pastor, então, como é que nós fazemos para montar a nossa oficina aqui? Vamos começar uma oficina de Vila Velha em fevereiro. Sim. Né? Então, já podemos começar a falar com as pessoas, que tiver um pastor que é o responsável pela acessibilidade aí no seu município, entre em contato conosco. Pode ser pelo e-mail da acessibilidade mesmo. Gostaria de conversar com o pastor João sobre montagem de oficina de Libras. E quando for começar a oficina de Vila Velha em fevereiro, automaticamente vai ser começada a mesma oficina em outros municípios que quiserem participar junto conosco. Glória a Deus. E com certeza, com a ajuda do Espírito Santo, da mesma forma que os intérpretes serão formados aqui em Vila Velha, eles serão formados também em outros municípios. Amém. E não deixar de orar por esse trabalho, né, pastor? Não deixar de orar por esse trabalho, porque é um trabalho que nós dependemos muito do Senhor. Porque não é um trabalho só de técnica. É um trabalho de evangelização, é um trabalho que está voltado para a salvação. É o primeiro sinal que a gente ensina, né? Quando a gente abre a oficina, tem esse sinal aqui, a gente pergunta, vocês sabem o que é aquele sinal ali? Aí a gente fala salvação, porque esse é o principal objetivo na obra para vocês estarem aprendendo Libras.
salvação de vidas. É o objetivo Glória a Deus. principal. Glória a Exatamente. Deus. Olha, o nosso tempo ele já está se esgotando. Infelizmente, a gente tem muito ainda o que falar. A gente falou só sobre o culto de casamento, Pois né? é. Só. Mas e aí, antes da gente encerrar, a gente tem mais uma pergunta que está aqui, que é diferente um pouco sobre o tema do culto, né? Mas que é, quando faz sinal falando ao mesmo tempo, o surdo entende? E aí, Nath, entende? Então, irmãos, a melhor forma é não fazer, né? Não, porque quando você está usando as duas línguas, uma vai sair prejudicada. E normalmente vai ser a língua de sinais, né? Porque a gramática é totalmente diferente. Não é que seja proibido, mas uma das duas línguas vai estar sendo prejudicada. Como qualquer outra língua, nenhum idioma é igual. Língua de sinais e português é a mesma coisa. Libras é uma língua. Então, é melhor você escolher uma forma de se comunicar. Mas, Nath, existem vários tipos de surdo, porque não existe aquela hipervalorização de um jeito único de surdo. Não de ser. existe. Lá no Manaí mesmo, da rodoviária, tem uma surda que ela gosta que a gente fala, que a gente faz o sinal e que a gente fala ao mesmo tempo. Mas algumas coisas não vai conseguir falar e Não. sinalizar ao mesmo tempo, né? Por conta dos classificadores Sim. e tudo mais. E as aí, expressões, isso que né, eu ia falar Nath? agora. Não manuais. Isso aí, porque na Libra nós temos os 5 parâmetros, né? Configuração de mão, orientação, palma da mão, movimento e as expressões não manuais, que se refere o quê? Ao rosto e ao corpo. E aí a gente tem que lembrar que a boca faz parte do rosto. Sim. Então, a gente pode sim abrir a boca. Tanto que algumas coisas, como não, sim, vai mexendo a boca. Sim. E, por exemplo, povo, a multidão tá andando, então você vai ter que fazer, né? Você vai ter que usar, não Eu vai ter amo. como. Lá. Isso aí. Só que a gente também tem que lembrar dos exageros, assim, às vezes a gente tem que seguir o palestrante. O que o pastor está falando, como que ele está falando, porque a expressão não manual, né, que é a expressão facial e a corporal, ela é a entonação da voz. Então, se o pastor ali está exortando, ou se ele está falando lá com um jeitinho, como é que você vai fazer isso em Libras? É através das expressões faciais, né, e corporal. Então, a gente pode, sim, abrir e fechar a boca, não tem problema nenhum, porque você está respeitando a gramática, respeitando o surdo ali também, né, presente, é o seu público, nada é fechado, né, não tem aquela coisa, não pode falar e pronto. Você não vai fazer Libras assim. Você não vai fazer, não existe isso em Libras, você vai estar desrespeitando totalmente a gramática. Até porque tem muitos sinais que a gente utiliza só a boca. É. Tem como sinal de como. Tem um sinal para como? 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 Tem. Mas Mas não tem um ia sinal fazer. na boca que faz. É. E só. É o sinal Como? de surdo, né? É um Às sinal. vezes sua mão tá ali ocupada, você... Isso. Não, como assim? Como assim? Então, são formas. Mas o falar, igual a Nath falou, o falar e sinalizar junto, que é o bimodal, né? Que a gente fala, tem as perdas. Tanto gramática, se você começa a falar enquanto sinaliza, ou você vai sinalizar o português, ou você vai falar A o Libras. librês. Se for. Geralmente a gente Por fala isso que o não é o librês. ideal, né? Não é a melhor forma, né? Não é Sim. proibido. E aí, se a gente for falar disso, vão ter várias literaturas, vários pensamentos, né? Várias teorias. Vão ter teorias e literaturas que vão defender, outras literaturas e pensamentos que vão falar não pode, outros que podem. Mas aí também depende muito do seu público que está ali na frente, né? Você conhecer o surdo, porque às vezes o surdo ele é oralizado, está aprendendo Libras, e aí como é que faz, né? Então, assim, nada é fechado, mas não é bom. Não é bom, porque uma língua vai sair perdendo. E normalmente é Libras que vai sair perdendo. Mas amém. Então a gente já está encerrando. E antes da gente encerrar, nós vamos para aquele momento do vamos praticar. E eu quero ver se os irmãos estão praticando. Não esqueça de mandar para a gente o vídeo. Pode compartilhar fotos, vídeo. Fiquem à vontade, que a gente está querendo saber como é que está o desenvolvimento dos irmãos e mandem essa experiência. Mas vamos praticar? Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. E aí, vamos praticar? Hoje, o tema será sobre o quê? Os tipos de cultos especiais que temos na nossa igreja. Vamos começar pela ceia. Olha o sinal de ceia. Ó, vê, tem a configuração de V para trazer o vinho e depois forma junto, formando o pão. Prestem atenção. Olha o movimento. Vinho e pão, ok? Ó,
vinho, pão e serve. Por quê? Porque o Senhor Jesus, quando pegou o pão, ele nos serviu na ceia, nos serviu os discípulos, então vinho e pão e serve. O sinal de casamento, ó, casamento. Culto de casamento. Formatura, sinal, ó. A mão aberta tem um movimento, ó. Faz o movimento fechando. Não é as duas mãos sincronizadas, não. Uma mais atrás, outra mais à frente, esse movimento. Aí faz culto de formatura. Sepultamento, ó. Essa configuração de mão, fechado, traz como se fosse um velório. Não é o enterro ali que coloca? Então, culto, sepultamento. Evangelização. O mesmo sentido de evangelizar. Aí, novamente, sempre trazendo o sinal do culto, aí tem evangelização de crianças e outros tipos de evangelização. Ó, crianças. Seminário. No dorso de uma mão de apoio, a outra passando em S, ó, seminário. Ou seminário, trazendo para perto do queixo, seminário com a configuração em S. Porque, ó, tá vendo? É como se as pessoas estivessem todas ali, a multidão, e há uma mensagem trazida, seminário. Aí nós temos os tipos de seminário, como principiante. O sinal, ó. Principiante, de começo. Como se fosse o princípio. Então, por isso, principiante. Pois ali é a base, é o começo, ó. Precisa ser com a mão dura, não, ó. Traz uma leveza na mão, ó. Principiante. Com calma. Sinal de senhoras. Ó, mulher e na fronte da testa o R. Sinal de jovens. Jovens. Unidos em família. O sinal, olha lá. Essa é a junção das duas mãos, trazendo a união ali. O F, sinal de família. De novo. Unidos, família. Pastores. Ó, pastor. Aí tem obreiros, ó. Obreiros. Ungido. Ungido. Diácono. Em D, ok? Para o seminário de professores, olha o P com essa movimentação. Acessibilidade. Sinal, ó. Acessibilidade. Sinal de vigília, ó, faz o C e V. Mesmo movimento de culto, mas na frente vai com a letra V. Glorificação. Sinal, ó lá. Glorificação. Glorificação voltada para o Senhor. Agora eu quero que vocês que estão nos assistindo, que estão aprendendo, a gente já passou vários sinais, pedir para que vocês formulem as frases, gravem e mandem para nós.
que nós iremos assistir e passar aqui no programa. Amém? Combinado? A todos a paz do Senhor Jesus. E aí, praticou? Passou muito rápido? Pri, os sinais foram muito rápidos. Não, calma, volta lá. Põe naquele modo mais devagar no YouTube, tem aquela ferramenta, faz com calma, vê novamente, formulem frases, mandem pra gente ver como é que tá a questão da prática de vocês e a gente participar junto com vocês. E agora nós vamos para aquele momento que é o Além das Palavras. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu no Trombetas e Festas. A gente tem vivido tanto Trombetas Glória e a Deus. Festas, né? Verdade. E como é dito, a festa não acabou e realmente não acabou. A gente tem vivido muitas experiências. E nós vamos falar um pouquinho do como é que foi a interpretação, a tradução, que foi um desafio para nós. Mas a gente vai falar um pouquinho agora no Além das Palavras. A paz do Senhor. Hoje, no Além das Palavras, nós vamos contar para vocês como aconteceu o trabalho de tradução da equipe que estava presente no Manaim de Domingos Martins no dia do evento do Trombetas e Festas. Nós tivemos surdos que estavam assistindo ao evento presencialmente e lá nós tínhamos uma equipe de tradutores que estavam fazendo a tradução, interpretação ali para os surdos que estavam presentes. E nesse evento nós tivemos uma particularidade, Isso né, aí, Alan? isso mesmo. Nós estamos aqui com o nosso irmão Alan. O Alan estava presente, ele fazia parte da equipe que estava lá, nesse trabalho de tradução. E nós tivemos ali o que nós chamamos de tradução espelhada. E como funciona a tradução espelhada? Na tradução espelhada, o intérprete ele vai estar captando a mensagem, o intérprete ouvinte estará captando a mensagem e fazendo toda a tradução em língua de sinais. E nós temos o surdo que vai estar captando essa mensagem e interpretando para Libras. Mas o Alan, que está aqui conosco, ele vai explicar um pouquinho porque ele estava lá presencialmente e ele vai contar para a gente como que isso aconteceu, porque nós tínhamos lá um grupo de surdos de outro país, né, Isso Alan? mesmo, Conta isso para a mesmo. gente. Irmãos, a paz do Senhor. Como a Vanessa ela fez a introdução, né? Nós tínhamos um grupo lá de irmãos venezuelanos, eram visitantes, por coincidência estavam na primeira vez no Manaim, né? E aí eles tiveram contato com a mensagem e a gente precisou de preparar toda uma estrutura para que eles pudessem entender a mensagem que estava sendo transmitida no evento. Como é que foi feito isso? Nós tínhamos um grupo de intérpretes ouvintes e um grupo de intérpretes surdos. Por quê? Os venezuelanos, esses irmãos que estavam lá, eles tinham pouco conhecimento da língua de sinais brasileira, uma parte deles conhecia a língua de sinais americana e tínhamos uma terceira pessoa ali, nativa da Venezuela, que não tinha contato com nada com relação à língua de sinais americana, somente a língua de sinais venezuelana. Então a gente fazia esse trabalho, os ouvintes de tradução do português, né, da língua oral, para Libras, e aí os surdos traziam da Libras para o ASL, e aquilo que essa terceira pessoa que não tinha muito contato com o ASL, que é a língua de sinais americana, havia um apoio ali do lado dela, às vezes até na frente, para que ela pudesse entender na língua dela também o que estava sendo falado ao longo de todo o período, do louvor, da mensagem, né, os dons também, no período de assistência, tá bom? Então, assim, foi uma estrutura nova para a gente, que demandou um pouco assim, de logística, apoio dos pastores que estavam lá presentes, questão do local, né, do revezamento também e da disponibilidade. Mas, acima de tudo, foi o Senhor que nos capacitou para estar ali, para a gente poder entregar aquilo que o Senhor preparou para o evento, para que todos aqueles ali entendessem a mensagem, né? E os frutos foram coletados, porque após o evento os irmãos contaram a experiência daquilo que eles viveram no Manaim e também no evento Trombetas e Festas, que é o entendimento da mensagem sobre a volta do Senhor Jesus e que é uma esperança para a vida deles. E alguns ali estavam pela primeira vez, estão tendo contato com o Evangelho agora, e isso marcou a vida dele e marcou as nossas vidas também. Glória a Jesus. Então, lembrando que na equipe, geralmente, há ouvintes, né? A equipe de intérpretes, há ouvintes. E nessa, em especial, nós tínhamos surdos Isso aí. também trabalhando na tradução. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É com você, Priscila. E aí, assistiram? Viram? No momento foi uma bênção, porque a gente vê os surdos
de outra língua entendendo a mensagem e que o Senhor Jesus vai voltar, não tem nada melhor. Não tem nada melhor porque a gente sabe que a palavra está sendo pregada em todo o canto da terra e em todas as línguas. Não só as línguas orais, mas também as línguas de sinais. Glória a Deus. Aqui a gente teve 2 modalidades, mas a gente Sim. sabe também que na Bolívia teve, que nos Estados Unidos teve, em Portugal, Portugal também, sim. né? Os irmãos se prepararam e foi uma grande bênção. Mas, Deus. infelizmente, o nosso tempo é curto, é pouco. A gente vai voltar ainda, continuando falando sobre os cultos. Ainda falta o culto de batismo, o culto de ceia. Temos perguntas sobre isso. E no próximo programa a gente se encontra. Mas eu quero me despedir dos irmãos, agradecer a presença de todos vocês estarem aqui conosco. A paz do Senhor, pastor, muito obrigada. Paz do Senhor, Priscila, eu que agradeço de poder participar aqui. E dizendo, mandem perguntas. Esse programa Sim. aqui foi feito para tirar dúvidas também de pessoas que mandaram. Eu acredito que agora já vão estar com as suas dúvidas sanadas. Amém. Amém. Glória a Deus. Amável, obrigada. Amém, Pri. Estamos sempre aqui. Mandem também os vídeos dos irmãos, viu? Sempre que o irmão falar, não, acho que eu vou mandar um vídeo, só para elas verem, sabe, como que eu tô aprendendo. Mandem vídeos, viu? Nath, muito Amém. obrigada, Pai do Senhor. Pai do Senhor, Pri, Amável, Amém. pastor, todos que nos assistem, é um prazer e uma alegria muito grande estar aqui no programa. Amém, glória a Deus. E assim nós encerramos, cumprimentando a todos com a paz do Senhor e espero vocês até o próximo episódio.